Bom, pessoal, vamos lá então, vamos começar. São 17h15, né, pontualmente. Então, primeiro, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira formação aí de 2021. Eu vou mostrar a nossa programação, né, para o ano todo. A gente já conseguiu fechar, né, alguns temas. Vou só lembrar quem é da equipe. Bom, quem está na equipe? Eu, né, o Mauro, o Noboro, o Alexandre, a Renata, a Solange, a Tiziana e a Mariângela. Acho que eu não esqueci de ninguém, né, gente? Se eu esqueci, escreva aí para mim. Acho que eu não esqueci de ninguém. Então, essa é a equipe. Aí eu vou mostrar rapidinho para vocês a programação, né, desse ano. Vou mostrar minha tela aqui, só um minutinho. Bom, acho que vocês já estão vendo, né, minha tela. Essa aqui é a programação para o ano de 2021. No que a gente se baseou, né, para fechar esses temas, naquele questionário que a gente fez, não lembro exatamente quando, mas acho que vocês lembram, né, de ter respondido. Quais seriam as demandas, a metodologia, né, que vocês responderam. Então, a gente pegou, assim, o que tinha maior número, né, de maior porcentagem e selecionamos os temas para esse ano. Bom, então a gente começa hoje, né, com o Alex, né, que não precisa nem de apresentação, né, nosso colega aí. Depois, em março, a gente vai falar de relações humanas e ética, no dia 24. Depois, lá no planejamento, em abril, eu já conversei com a Juliana e a gente acertou, né, também um tempo lá para a formação continuada, lá no planejamento. A gente convidou de novo o professor Sérgio, alguns de vocês já conhecem ele. Ele teve uma vez aqui com os coordenadores e depois ele deu um mini curso no planejamento de uns 2 anos atrás, no mês de julho. Acho que 18 professores, se não me engano, fizeram. E aí muita gente não pôde fazer, né, um número limitado de vagas. E a gente convidou ele de novo e ele aceitou. Então ele vai trazer algo novo, né, para quem já fez. O tema vai ser o mesmo. E aí ele vai ficar um tempo com a gente, ainda não sei se 3 horas, 2 horas, não lembro bem agora, mas vai ser lá no planejamento, então, no dia 28 de abril, para todo mundo, né? Bom, depois em maio, deixa eu ver, 1, 2, 3, tem 4 formações, né? Que a gente trouxe a Patrícia, vocês vão lembrar dela, a Patrícia foi nossa colega aqui, foi substituta, e agora ela está na Federal do Mato Grosso do Sul, e a gente convidou ela para tratar do tema aula expositiva. Como a maioria dos professores citaram, né, que o que mais acaba usando é a aula expositiva, então eu falei, bom, vamos pegar, a comissão, a gente decidiu então pegar a aula expositiva e tentar, assim, melhorar então nossas aulas expositivas. Então, a gente conversou com a Patrícia, ela aceitou o convite, então ela vai pegar, pensando na aula expositiva, então, desde o planejamento até lá na avaliação, né, trazendo aí ideias para a gente usar na aula expositiva. Então, maio, junho, julho e agosto, a gente vai estar tratando, então, desse tema. Em setembro e outubro, a gente vai tratar da Lei 10.639, que fala de temas como questão de gênero, questão indígena, raça, gênero, e a gente achou, então, lá no questionário, uma das perguntas era se o professor toca nesses temas, né, ao longo aí das suas aulas, e a gente viu que o número não muito grande de professores traz esses temas, né? E essa lei indica que os professores devem sim tratar esses temas. Então, a gente colocou isso em pauta também, como objetivo. Não tem nome aqui ainda, mas a gente já fez o convite para alguns colegas do IF que tratam desse assunto, e um deles já aceitou,
e o outro nome a gente está fechando ainda também. E aí, lá em novembro, então a gente fica com o tema Formação Humana em Tempos de Crise. A gente já tem um nome em mente, mas não está confirmado ainda. Então, para vocês aí terem uma ideia, né, do que será tratado esse ano na formação. Mas eu queria também falar o seguinte, que se tiver algum outro tema, né, que algum curso específico, tem alguma demanda que a gente não previu aí durante o ano, a gente aceita propostas e é o que a gente vai fazer agora, por exemplo, no integrado. Surgiu uma demanda, né, estava lá conversando com a Marilene esses dias, da gente tratar do assunto projeto integrador. E aí, por acaso, eu estava fazendo um curso esses dias e conheci um professor que trabalha com esse tema, e eu convidei, ele aceitou o convite para tratar desse assunto. Então, no dia 10 de março, às 15 horas, a gente vai tratar desse tema, aí vocês vão receber o convite, né, daí eu falei com a Juliana, ela apontou que é uma demanda, então, dos cursos técnicos, né, dos projetos integradores, e aí vocês vão receber o convite. Então, é algo extra, né, da formação, que surgiu de uma demanda específica. Então, se em qualquer curso vocês observarem, tiverem essa demanda, essa necessidade, então eu peço, por favor, né, contem com a equipe da formação, tragam essa demanda, que a gente vai ver alguém para tratar desse assunto. Então, assim, a gente tem essa programação ao longo do ano, mas nada impede que a gente acrescente mais algum tema específico que venha de vocês, tá? Então, contem com a gente para isso. Bom, acho que eu já falei o que eu tinha que falar aqui dos avisos. Então, agora eu passo a palavra para o Alex, né? Eu acho que ele dispensa apresentações. O Alex vai falar mais ou menos 1 hora, né, Alex? E aí a gente vai abrir, então, para perguntas e comentários. Ok? Então, pessoal, sejam bem-vindos a esse ano junto aí com a Comissão de Formação Continuada. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu abrir aqui a câmera. Um momento. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, da Comissão de Formação Continuada, para falar um pouquinho, né, bater esse papo com vocês sobre a teoria da aprendizagem significativa. Confesso que fiquei um pouco nervoso, né, vim preparar para falar para professores, né, sempre trabalhei com os alunos, né, no curso de licenciatura com esse tema, e aí a responsabilidade sempre maior, né, aqui para falar com vocês sobre isso, então confesso que estou um pouco nervoso aqui em relação a isso, peço desculpas, tá bom? Porque a gente sempre pensa, né, de trazer algo novo, né, que vocês não viram, principalmente as professoras da área de pedagogia, podem me ajudar aí nisso também, né, são estudiosas desses temas, né, da área. E então é basicamente isso. Eu vou tentar trazer a teoria da aprendizagem, a gente, né, discutir um pouco sobre ela. Primeiramente também eu vou falar que essa teoria, né, da aprendizagem significativa é um dos caminhos que a gente pode seguir, é uma forma, eu penso de trazer ela de uma forma metodológica, né, uma forma de aplicação mesmo, né. Ausubel, quando desenvolveu a teoria, ele pensava na forma como que se desenvolve, né, o conhecimento, como que o aluno assimila um conhecimento, né, um novo conhecimento, e como que causa isso na cabeça do aluno, né. E aí eu penso agora de trazer, né, como a própria Genice estava falando, né, de como que as nossas aulas expositivas, algo diferencial, né, alguma coisa a mais para a gente aplicar nas nossas aulas. Então, também penso nisso. E aí, não sei se vai dar tempo de chegar nessa parte, mas eu trouxe um pequeno diálogo aí para a gente fazer também em relação, né, um conflito ali entre os conhecimentos prévios dos alunos, né, quando ele pode influenciar de forma positiva, mas também quando ele pode influenciar de forma negativa. É o que Bachelard, né, o filósofo
francês Bachelard, Gaston Bachelard, chama de obstáculos epistemológicos, e depois outros pesquisadores na área, como Brousseau, que é um didático da matemática, traz aí para a área do ensino, né, da educação, e chama de obstáculos didáticos. Então, eu trago isso como um caminho, como uma forma, não é a verdade, tá? Para se seguir, então não vejam isso como o professor está falando que a outra forma de aprendizagem mecânica é ruim e tudo mais, não é isso. E aí, para a gente, é um a mais para a gente tentar aplicar. E quando, né, eventualmente, eu venho a criticar a forma, o ensino, a educação, né, atual, eu me incluo, tá? Não estou falando das aulas de vocês ou, né, de uma aula específica, eu estou falando também da minha, de uma forma mais ampla, de uma forma geral, tá? Me incluo nessa crítica, nesse problema que a gente está passando aí, né, do ensino. O ensino remoto também vem nos trazer aí possibilidades novas, né, para a gente acrescentar nas aulas, e a gente vai tentar discutir um pouco isso quando a gente chegar na parte crítica da teoria, tá certo? Deixa eu ver aqui como que eu vou passando. Bom, agora daqui para frente eu não estou vendo mais o chat, né? Mas como a gente, quando eu preparei aqui a apresentação, eu pensei da seguinte forma, né? Vou tentar abordar de uma forma que envolva também a aprendizagem significativa dentro da própria apresentação, né? E aí, uma das possibilidades ao invés da gente, né, tacar conteúdo na aluna, é sempre questionar, perguntar, discutir, averiguar o que se já sabe sobre, né, determinado assunto que você vai abordar em sala de aula. E aí eu pensei em algumas perguntas iniciais, até vou colocar todas elas aqui. São pontos chaves que nós vamos tentar discutir aí ao longo da apresentação, né? O que é aprender, né? O que significa isso? Será que existem tipos de aprendizagens diferentes? Ou há um tipo só? Ou é aprendizagem ou não aprendizagem? Será que a gente pode garantir que o aluno aprenda? A gente pode averiguar esse tipo de assimilação, de aprendizagem? O que é uma estrutura cognitiva? O que ocorre na estrutura cognitiva do aluno quando ele aprende, né, um novo conhecimento? O que é aprender com significados? O que é aprender significativo de maneira crítica? Que é um novo elemento aí que o Marco Antônio Moreira, que é um pesquisador também da área de ensino de física, traz para a atualidade, né, baseado, obviamente, na teoria do David Ausubel, da aprendizagem significativa. A gente vai tentar também falar um pouquinho, bem rápido, isso sobre mapas conceituais, né? Então, o que seriam mapas conceituais? Como podemos relacionar esses mapas à teoria da aprendizagem, como um outro pesquisador da década de, bem antigo, né, década de 70, 80, o Joseph Novak, ele idealizou, né, dessa forma um mapa conceitual, sempre trazendo essa relação com a aprendizagem significativa. E aí, por fim, se a gente conseguir chegar lá, o que são os obstáculos epistemológicos ou didáticos? Se vocês quiserem tentar responder alguma dessas questões, eu deixo para vocês um minutinho para vocês responderem. O que vocês acham? Alex, se você quiser, eu posso ir falando o que o pessoal escreve aqui, porque você não consegue ver a tela, né? Ou você vai indo e voltando aqui, ou eu vou falando para você. Você que vê aí. Agora eu consegui sair da apresentação. Estou por aqui. Então, mais ou menos, seria essa ordem, né? Essa estrutura do que a gente vai abordar, né? E aí, se vocês quiserem depois, né, responder também, fiquem à vontade. Esse é um dos problemas que eu já até vou falar para vocês, da teoria da aprendizagem significativa, quando a gente vai para a sala de aula e faz alguma pergunta para os nossos alunos, né, e a gente fica lá naquele silêncio constrangedor, aquele silêncio absoluto. O que a gente vai fazer, né? Qual a estratégia que podemos adotar nesse sentido quando isso acontece, né? Porque, de certa forma, a aprendizagem significativa, como a gente vai ver daqui a pouco, ela é a aprendizagem quando existe uma relação, né? Quando existe uma ligação entre o novo conhecimento a ser aprendido e um conhecimento já existente. Vou chamar aqui da cabeça do aluno primeiro, né? Na estrutura cognitiva, daqui a pouco a gente pode definir isso melhor. E essa relação que existe. Então,
como eu vou identificar o que o aluno já sabe, né? Eu faço uma pergunta, ele às vezes fica até ainda mais no processo de ensino remoto, né, como a gente está agora. Às vezes a gente até abre perguntas para os alunos na introdução das nossas aulas, né, questionando eles para averiguar esses conceitos prévios que eles têm, e aí a maioria das vezes acaba não sendo satisfatório, né, esse tipo de análise. Seria melhor até os testes, né, os tradicionais testes que a gente faz no início, né, das disciplinas para averiguar esses tipos de conceitos. Mas vamos tocar aqui adiante. Se vocês quiserem me interromper para fazer qualquer tipo de pergunta e questionamento, tá? Fiquem à vontade. O Ausubel, ele é norte-americano, ele nasceu em Nova York em 1918. Ele se formou, né, em psicologia em 1939. Depois, em 1943, ele se forma em medicina, tá? Então ele trabalhou tanto com psicologia como a psiquiatria. E aí, na década de 60 e 70, ele começa a desenvolver a sua teoria, né, a chamada teoria da aprendizagem significativa, como, né, a gente vai abordar aqui. Essa obra, né, clássica do Ausubel, de 1963. No entanto, no final da sua carreira mesmo, né, ele escreve um outro livro chamado Aquisição e Retenção do Conhecimento, uma perspectiva cognitiva, para alinhar um pouco, né, as críticas que ele recebeu e atualizar também a aprendizagem significativa que foi escrita, né, na década de 60 e de 70. Aí a gente pode até se perguntar, né, mas cabe a gente discutir ela agora, no 2021, né? Eu acho que sim, boa parte dela ainda, eu acredito, é bastante utilizada. Eu, inclusive, até falo para vocês que oriento alguns trabalhos aqui na licenciatura, alguns alunos utilizam aprendizagem significativa e a gente tem visto algumas metodologias, algumas propostas de metodologia baseadas na teoria e dão bastante resultados positivos, né? Inclusive, semana passada, defenderam um TCC sobre os temas. Enfim, a gente vai ver aí os pontos, né, que a gente pode usar, apesar de uma teoria muito antiga, e a gente pode pensar assim, já caiu em desuso, né, ou, né, lógico que existem teorias muito mais atuais, sofisticadas, e que levam em consideração toda a modernidade que se exige no ensino hoje, né, a tecnologia que nós temos para usufruir, mas eu acho que boa parte da teoria da aprendizagem significativa a gente não pode perder, e a gente pode sim levar e trabalhar com ela sobre outros aspectos, assim, outras teorias mais modernas. Então, a teoria do Ausubel foi difundida na década de 70, pelo Joseph Noble, como eu falei, inclusive a parte de mapas conceituais. E depois da década de 70, alguns pesquisadores aqui no Brasil, né, como Marco Antônio Moreira, que eu já falei, a Elci Salzano, entre outros, né, não sei se vocês estão vendo aí a minha tela, mas eu vou mostrar aqui o livro para vocês. Esse é uma das obras, né, Teoria da Aprendizagem Significativa, Marco Antônio Moreira e Elci Salzano, e outros colaboradores, né. Assim como o Marco Antônio Moreira tem muitas publicações sobre o tema na área de ensino de física. Outra coisa também que eu vou adiantar para vocês é que alguns exemplos que vou utilizar, vou acabar pegando o meu ponto de conforto aí, né, no caso a física. Talvez, se ficar muito confuso, né, a gente pode tentar conversar para vocês tentarem aplicar algum outro exemplo da área de vocês, tá bom? De certa forma, o ponto principal e central da teoria da aprendizagem significativa é o conhecimento prévio, né? É o fator que mais influencia a aprendizagem de acordo com Ausubel. Inclusive no prefácio da obra, né, de Ausubel, quando a gente começa a fazer a leitura lá, já tem logo de cara ali, né? O fator que mais influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe, né? Identifique isso e ensine-o de acordo. Então já é um apelo, né, do Ausubel para fazer. Depois ele vai, obviamente, em mais de 600, 800 páginas, sei lá, não lembro agora, mas são muitas páginas ali, ele vai esmiuçar, ele vai desenvolver toda a teoria, mas se a gente fosse fazer uma síntese, seria basicamente isso, né? Identificar o que o aluno já sabe e ensinar a partir
partir desse conhecimento, né? E aí, de acordo com Moreira, né, baseado no Ausubel, ele fala assim que o novo conhecimento passa a ter significados para o indivíduo, para o aluno. E o prévio, aquele que ele já tinha, adquire também esses novos significados. Então, ambos são diferenciados, são mais elaborados e mais complexificados ali na estrutura cognitiva. A gente até, como eu vou falar bastante de estrutura cognitiva, a gente poderia já definir, né, a estrutura cognitiva como um conteúdo total e organizado de ideias de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, é o conteúdo de conhecimento, de ideias que tem ali na mente do indivíduo. Então, isso é a estrutura cognitiva. Baseado em Ausubel ainda, essa estrutura deve ser hierarquizada, né? Muito bem organizada, e permitir pontos de ancoragem, que ele chama depois de subjunsores, âncoras. Não é bem uma ancoragem, mas na hora que chegar no momento eu posso explicar melhor isso para vocês. E aí a gente pode até falar um pouco sobre tipo de aprendizagem, né? E de acordo com a teoria do Ausubel, a gente teria ali 3 tipos de aprendizagem: a cognitiva, que seria aquela de armazenamento, né, de informação altamente organizado e hierarquizado, como eu falei. Existe o tipo de aprendizagem afetiva, é aquela em que são obtidas a partir dos sinais internos do indivíduo, né, como alegria, tristeza, prazer, dor, enfim, né, são esse tipo de aprendizagem que a gente tem que chamar de afetiva, que o indivíduo, né, ou a indivídua, ela vai adquirindo ao longo do tempo, né. E a psicomotora são as respostas adquiridas pelo treino, pela prática, né, como, por exemplo, o ato de tocar um piano, um instrumento musical. No entanto, esse tipo de aprendizagem psicomotora é claramente associada aos outros tipos de aprendizagem também, né? Porque você tem que, por exemplo, saber ali as notas musicais, isso é cognitivo. Saber ler uma partitura, saber o nome se for um teclado, das teclas, enfim. Então, esses 3 tipos de aprendizagem estão diretamente associados, tá? E a significativa, que é um tipo de aprendizagem cognitiva, ela acontece quando, isso a gente já falou, né, quando os novos conhecimentos são assimilados por conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, né, da pessoa, do aluno ou da aluna, tendendo à modificação dos 2 conhecimentos com a adição de novos significados. Isso que a gente vai conversar bastante em relação a isso, essa modificação, essa obliteração que acontece, o que Ausubel chama de assimilação obliteradora. É um termo que mais para frente vai ficar mais claro na apresentação, mas quando você assimila, né, um novo conhecimento, e a gente não está falando de assimilação na perspectiva de Piaget, a gente está falando de assimilação na perspectiva de Ausubel, já existia ali um conhecimento, então eu vou aprender sobre algo, né? Vamos pegar aqui o exemplo da física, né? Vou aprender sobre aceleração. Então, o que é a aceleração? Não, a física, a ciência aceita, né, a aceleração como a taxa de variação da velocidade, né? Então, quando um corpo varia a velocidade, a gente tem ali ele acelerando, seja em sentido, seja em intensidade ou em direção. Para o aluno aprender a aceleração, né, o professor não vai chegar lá assim, no primeiro ano do ensino médio, ele nunca viu física na vida, vou chegar lá e falar aceleração, pessoal. Aceleração é a taxa de variação da velocidade. Né? Mas aí ele não sabe nem o que é velocidade, não sabe nem o que é tempo, ele não sabe nem o que é taxa de variação. Então existem conhecimentos ou pré-conceitos ali que são necessários, que o Ausubel vai chamar de conceitos subjunsores, conceitos mais amplos, mais gerais, que vão resgatar, que vão ancorar, que ele chama, né, subjunsor, né, âncora, que vai ancorar esse novo conhecimento. Então, é sempre relacionado. Para ser significativo, precisa estar relacionado. Então, ao explicar sobre aceleração, né, o professor já vai ter trabalhado com o aluno a velocidade, né, a variação de velocidade, deslocamentos e tudo mais, essa questão de tempo, né, referenciais. Então, ali vai ter preparado conceitos já na estrutura cognitiva do aluno, e o novo preparado, né, organizado, hierarquizado, e o novo conhecimento passa a ser assimilado por essa estrutura. Né? E aí o que acontece? Vai haver uma modificação de ambos os conceitos. Né? Quando se falar em aceleração, ele já não vai ver algo
esse conceito como algo mais isolado, ele vai ser diferenciado progressivamente e vai acontecer essa modificação, ele já vai sempre enxergar aquele conceito modificado, ampliado, mais completo, mais complexo, né? Até mesmo velocidade, né? Quando ele pensar no conceito de velocidade, ele já vai estar relacionando também a aceleração para quando variar a velocidade. Então, ambos os conceitos são modificados, né, na incorporação. E aí adquire-se o significado a partir disso, né? Essa significação acontece. Alex, seu som sumiu, não sei se foi para todo mundo aí. Será que ele caiu? Alex? Estou aqui. Ah, tá. Foi interrompida a sua última frase, tá? Mas já voltou. Tá. Agora vocês estão me escutando? Sim, tá normal. Tá, eu não lembro de onde que parou de... Assim que você trocou o slide, sumiu sua voz. Ok. Eu estava falando que há essa diferenciação progressiva, né, que acontece tanto do conceito antigo ao conceito novo, né? Os dois passam a ter uma diferenciação, passa a trocar ali as informações entre eles, né, entre esses conceitos, e passam a ser diferentes. Eu estou falando baixo? Melhorou agora? Acho que tá bom, Alex. Tá. Tentar. E aí eu estava falando também que essa significação parte sempre do sujeito, né? Da pessoa que assimila esses conhecimentos, né? Então, né, isso é uma forma também da gente verificar a aprendizagem, né? Quando o aluno ele passa a escrever numa prova, quando é solicitado a ele, por exemplo, você pede lá o que é, né, um conceito, né? Explique sobre, né? E aí ele vai responder colocando os seus próprios significados. Isso é uma forma da gente analisar também que houve aprendizagem significativa, desde que esteja, obviamente, aceito, né, coerente, tenha uma lógica, né, na estrutura da resposta dele, mas aquela resposta que a gente vê que é cópia do livro, ou que é cópia do que o professor colocou na lousa, ou que é cópia do que o professor falou, isso aí é o que se chama de, no linguajar cotidiano, decoreba, né? Que é o que Auswell chama de aprendizagem mecânica. E aí, quando eu chamo aprendizagem mecânica, que eu não estou falando que a aprendizagem mecânica é o oposto de aprendizagem significativa, né? Eles são extremos, né, de um contínuo. É como o espectro eletromagnético, por exemplo, né? Você vai lá das cores visíveis, né, do vermelho ao violeta. Então, não existe uma separação ali do vermelho, do laranja, né? Existe ali do vermelho até o laranja muitas cores, né, infinitas cores. Então, mesma coisa que a aprendizagem mecânica da significativa, né? Você pode ter ali alguns tipos de aprendizagem em que o aluno pode estar né, no meio, ou mais próximo de significativo, ou mais próximo de mecânico. Mas o que seria aprendizagem mecânica? A aprendizagem mecânica é aquela em que o aluno ele acaba decorando, não existe uma relação dos conhecimentos com os conhecimentos anteriores que ele tem na estrutura cognitiva, né? Ele assimila esse conhecimento sem nenhuma relação lógica. E isso acaba tendo uma longevidade muito baixa, né? Ele acaba perdendo isso muito facilmente, esquecendo isso muito facilmente. Né? Isso é uma das vantagens da significativa em relação à mecânica, né? Porque eu não estou falando que é ruim, eu não estou falando, né? Mas existem vantagens que são claras. Na significativa, por exemplo, a pessoa, o aluno, ele consegue, por exemplo, externalizar ali a informação com seus próprios significados, então existe uma flexibilização do conceito, né, do conhecimento, ele consegue aplicar para diferentes situações aquele conhecimento, não só daquela que foi explicada em sala de aula, né, que o professor cobrou, né, por exemplo, eu vou explicar sobre queda livre. Aí na prova eu peço para o aluno alguma coisa em relação ao lançamento vertical para cima, que é o contrário, né, que são as mesmas equações, só que muda a direção, o sentido do vetor. Aí o que acontece? O aluno não sabe, porque ele aprendeu a decorar ali as fórmulas para aplicar somente no movimento de queda, no movimento de subida ele não sabe, né, por exemplo. Então, existe
ali existiu, nesse caso, um tipo de aprendizagem chamada aprendizagem mecânica. Então, eu já falei para vocês as vantagens da seringa ativa em relação à mecânica, né? Então, ela tem a longevidade, tem a flexibilidade e a aplicação em outras situações, né? Então, a gente poderia identificar isso numa avaliação, por exemplo, numa prova, né? E aí, as condições para ocorrer essa aprendizagem significativa, eu diria que precisa, né, ter essa relação entre o conhecimento antigo e o novo conhecimento. Isso, o material de aula deve permitir, então, ao se preparar ali o material, né, ele deve ser potencialmente significativo, que Ausubel chama, né? Deve permitir que essas relações sejam não arbitrárias e não literais. O que significa isso, né? Não arbitrária não é uma relação qualquer, arbitrária. Então, por exemplo, eu estou aprendendo sobre um conceito específico lá por exemplo, na matemática, números complexos. Então, eu vou trabalhar ali sobre números complexos. Ronaldo, o que eu preciso para aprender números complexos? Eu preciso saber outros tipos de conjuntos, né, numéricos ali, os reais, talvez, né, e outras situações. Eu preciso ter um conhecimento prévio sobre aquilo, né, para eu conseguir assimilar, né? Então, é uma relação não arbitrária porque ele tem um determinado subsunsor a ser relacionado. E não literal, essa não literalidade, ela significa o não decorar, né? Porque à medida que, como eu falei para vocês, a assimilação acontece, há uma modificação de ambos os conhecimentos, né? Eles passam a ser modificados, a ser ser diferenciados na estrutura cognitiva e ganham aí uma complexidade maior dentro da estrutura. Isso são as condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. E é claro que a gente não pode esquecer o que está aí no quadro, né, do Calvin, né? Ele chama a professora, né? Sim, Calvin, né, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. Ou seja, pode existir o material mais potencialmente significativo do mundo, né? O melhor material do mundo, o melhor professor do mundo, mas se o aluno não quer aprender, não existir a predisposição em aprender, não há o que faça ele assimilar de forma significativa, né? Enfim, então acho que 2 pontos importantes da aprendizagem significativa: predisposição em aprender, isso é um dos problemas que a gente enfrenta no ensino, né? E o segundo é que existam subsunsores, que existam conhecimentos ali na estrutura já presentes para relacionar um novo conhecimento. Estou indo muito rápido, pessoal, tá indo tudo bem? Bom, isso aqui é em relação é só uma definição que eu vou passar. O material que eu estava falando para vocês, né, o material potencialmente significativo, é aquele material que permite essas conexões, essas relações. Então, quando se prepara ali uma aula baseada na teoria da aprendizagem significativa, alguns pontos devem ser levados em consideração, né? Se o livro-texto, por exemplo, se a apostila ou se a sua videoaula parte desse princípio de teoria da aprendizagem, se você estiver usando na estrutura da aula ali a teoria da aprendizagem significativa, você deve levar em consideração esses fatores, né? Conceitos mais gerais, né, mais inclusivos, vão assimilar os novos conceitos menos gerais, menos inclusivos, né? Então, eu parto das ideias mais amplas, é mais fácil, né, de acordo com Ausubel, isso é claro, é mais fácil o indivíduo aprender quando se apresenta a ele conteúdos mais amplos, mais gerais, mais inclusivos, né? E depois conteúdos mais específicos. Por exemplo, quando se trabalha, eu vou pegar o conceito de energia, né? Quando se trabalha energia, porque a energia extrapola ali a física, ele vai para a biologia, ele vai para a química e outros campos, né? Quando se trabalha energia na física, vocês podem lembrar aí do ensino médio de vocês e tal, a gente tem a física ensinada na mecânica, na parte de mecânica, na parte de termodinâmica, na parte de eletromagnetismo, né, na física moderna, quântica, na relatividade, enfim. Tem energia, ela tem uma interdisciplinaridade interconteúdos ali na própria física, né, bastante amplo. E aí o aluno, ele
é mais fácil dele aprender esse conceito, por exemplo, quando eu explico a ele, né, de uma forma mais ampla, o que é o significado de energia como um todo. E depois eu especifico os tipos de energia a ele, né? Olha, existem tais tipos de energia, porque esse conceito mais amplo, mais geral, ele vai conseguir resgatar esses novos conceitos mais específicos, né? Energia cinética, energia térmica, energia sonora, energia eletromagnética, enfim. Os tipos de energia ele vai conseguindo assimilar no subjunsor mais amplo ali do conceito, assim como outros que vocês podem, né, idealizar aí nas disciplinas de vocês, né? Quando sempre vai ter um conceito mais geral, mais amplo. No entanto, também, eu vou já falar, também existem outros tipos de aprendizagem significativa, que é a superordenada, que ela acontece de forma contrária. É um pouco mais complicada de acontecer, né? A subordinada, que é essa mais comum, né? A superordenada é um pouco mais difícil de acontecer, né? Que quando você ensina ao contrário mesmo, essa forma, eu ensino os tipos de energia e faço com que o aluno perceba depois que todos esses tipos de energia são, né, o mesmo conceito, fazem parte de um mesmo conceito, energia mais amplo. Ou ele pode fazer né, uma aprendizagem por descoberta, ou o professor pode guiá-lo a partir dessas específicas, né, desses conceitos específicos, para uma aprendizagem mais ampla, né? E aí a superordenada, esse tipo de aprendizagem é chamado. Então esse material deve permitir esses tipos de relações, né? Então o professor, neste caso, cabe a ele selecionar esses materiais mais potencialmente significativos ao aluno. Uma sequência de estudo, né, deve ser preparada e planejada pelo professor a fim de contribuir para tais relações. Nova informação relacionada à estrutura antiga. Aqui uma citação do Moreira, que diz assim, né, é errado dizer que um material educativo é significativo. Não tem sentido dizer, por exemplo, que um livro é significativo ou que uma aula é significativa. Os significados não estão nos materiais, mas estão nos alunos, nos professores, né, nos autores. Os materiais são apenas potencialmente significativos, e isso implica que tenham significados lógicos e que os aprendizes tenham conhecimentos prévios especificamente relevantes. Ou seja, não arbitrários, né, essas relações. E aí a gente vai entrar agora nos tipos de aprendizagem significativa que podem acontecer, né? Porque vocês podem estar se perguntando assim, né? Mas e quando o aluno não tem subjunsores ou não tem algum tipo de conceito prévio, né? Como que isso acontece? Como isso é formado? O próprio Osborne diz na obra que os primeiros tipos de aprendizagem elas acontecem de forma mecânica, né? Ou seja, por repetição. E esse tipo de aprendizagem que a gente pode chamar as primeiras, né, acontecem, né, são as representacionais. O que seria a aprendizagem representacional? Existe quando se estabelece uma correspondência entre um determinado significado e uma certa representação. Até coloquei o exemplo do gato, porque eu até lembrei aqui, no livro traz também, no livro do Moreira traz o exemplo do gato, mas eu fiquei lembrando da Sofia, minha filhinha, né? E, de certa forma, cabe, né? Porque ela está nesse momento de aprendizagens representacionais. Então, nós temos aqui em casa 2 gatos, né? O Carlito e a Chiquinha, e ela conhece, né, o gato, né, por representação. Ela conhece só esse, né? Para ela, o gato é o que ela consegue ver, o que ela consegue enxergar. Então, quando você fala, por exemplo, a palavra gato para ela tem por representação, na cabeça dela, vai aparecer ali os gatos que ela conhece, né? O Carlito e a Chiquinha, ela não conhece um outro gato. Então, por enquanto, é estabelecida uma aprendizagem significativa, que é a figura, que é a imagem, né? A memorização da imagem com a palavra gato. Então, é uma aprendizagem significativa porque existe uma relação, né, que é formada mecanicamente ali nos primórdios, né, de tanto ela observar e de tanto a gente falar gato por representação. À medida que o tempo vai passando, né, ela vai, inclusive já vai estar acontecendo isso, né, não vai formar, porque eu tenho 1 aninho agora, mas mais para frente, né, daqui uns 2, 3 anos, vai formar aí o conceito de gato para ela, né, porque ela já começa a observar na natureza que existem outros tipos de gato, né, que faz miau, que tem bigode, tem orelhinha parecido, né, que existem os gatos mais peludos, os gatos menos peludos, que, enfim, ela vai observando ali a classe, né, mamíferos, né, são felinos e tudo mais, então ela vai conseguindo agrupar várias informações
dentro daquela representação que ela tinha. E aí isso vai formar um conceito, o conceito de gato. Então, quando ela falar agora, quando ela buscar ali o gato na cabeça dela, ela vai ter a representação não só mais do Carlito da Chiquinha, mas ela vai poder ter uma ideia mais ampla, mais, né, que a gente chama de conceitual, aprendizagem conceitual, quando o processo envolve sucessivos encontros com instâncias do conceito, abstração, indução, e aí vai apelando para essas ferramentas, né, a abstração, a indução, a generalização, dentro de uma classe, né, ou discriminação entre classes, como exemplo do próprio gato. E a proposicional, aí já quando ela vai começar a falar, quando, né, já um pouco mais avançado, a proposicional que vai ter que formar proposições, né, obviamente. O que seria isso? São relações entre conceitos. Então, na estrutura cognitiva dela, vai ter lá o gato, né, e vai ter, né, outros conceitos, como mamíferos, por exemplo. Então, o gato é um mamífero. O gato é um animal. O gato mia. Então, são dois conceitos. O miar, né, o barulho que faz ali é um conceito. O mamífero é um conceito. O gato é um conceito. Então, a aprendizagem do tipo proposicional é a mais comum que ocorre, né, na escola, no contexto escolástico a gente tem esse tipo de aprendizagem ocorrendo, né? A aprendizagem proposicional é aquela que vai relacionar conceitos, né? Quando as proposições são formadas a partir de relações entre conceitos. Até coloquei aqui o exemplo do gato, a minha filha. Lembrei aqui que ela gosta bastante do gatinho dela, então ela tá aí, só para descontrair um pouco na apresentação. Dando soco na cabeça do gato. E existem as formas de aprendizagem significativa. Então a gente viu os tipos, né? Então a gente tem ali as fases, né, que pode acontecer, e agora os tipos de aprendizagem que podem acontecer, e eu coloco o exemplo aí do Einstein, né, por isso a imagem do Einstein é igual a MC ao quadrado. Vamos apelar para a física novamente no exemplo. Existem 3 tipos de formas de aprender, né, significativamente, né, subordinadamente, superordenadamente e combinatoriamente. Então, vamos lá, a subordinada, que é o que a gente já falou, que eu já expliquei, é quando a nova informação se relaciona, que Ausubel chama de ancoragem, né, através do subjunsor, essa relação de um conhecimento antigo a um conhecimento novo, né. Isso acontece a subordinação. Então, a nova informação adquire significado a partir da simulação no subjunsor. É mais comum de acontecer, inclusive, esse tipo de aprendizagem. Como eu falei, vamos pegar aqui o exemplo da energia, né? Então, você tem uma ideia mais ampla já na cabeça do que é energia, e aí você começa a aprender os tipos de energia, né? Energia cinética, energia térmica, energia sonora e tudo mais. A superordenada é aquela que eu falei para vocês que acontece meio que ao contrário. Você vai aprendendo os conceitos mais específicos e depois, ou você se dá conta que existe um mais amplo, que eles fazem parte do mesmo conjunto ali de conteúdo, né? Você pode, né, o indivíduo pode, inclusive, ter essa aprendizagem por descoberta, né? Que é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. E aí, o que acontece? O conceito mais amplo, ele vai ser assimilado a esses conceitos mais específicos. Então, vai haver uma superordenação, uma organização, uma reorganização da estrutura cognitiva, porque ele vai ter que modificar, né? Para ele tinham conceitos mais específicos, agora tem um conceito mais amplo. E a hierarquia que acontece na estrutura cognitiva, de acordo com Ausubel, é do mais amplo para o mais específico. Então, a gente teria que fazer uma reorganização, por isso que é chamada superordenada. Há uma reorganização mesmo da estrutura. E a combinatória, ela é quando acontece estruturas cognitivas se relacionam a outras estruturas, dentro porque assim, a gente tem uma estrutura ampla, mais geral, que é o conjunto de todos os conhecimentos, né? Mas existem, por exemplo, ali a estrutura do conceito de energia, né? Tem a estrutura do conceito de massa, tem a estrutura do conceito de força, então tem a estrutura do conceito de gato, de mamíferos, e enfim, né? Tem estruturas cognitivas ali, hierárquicas, organizadas de conteúdos de conhecimentos, né? Então, quando acontecer a relação entre eles, acontece o tipo de aprendizagem significativa combinatória. Então, quando a atribuição de significados ao novo conhecimento resulta da interação
com a estrutura cognitiva como um todo, que se chama também, né, de relações cruzadas ou horizontais. A ideia âncora não é algum subjunsor particular, mas é um conjunto de subjunsores ou uma própria estrutura cognitiva. Eu coloco aqui o exemplo do E igual a MC ao quadrado, por quê? Porque geralmente a gente vê, né, isso pichado nos muros, ou nas camisetas, né, ou na mídia em geral, bastante famosinha, né, essa equação aí, e acredito que todo mundo tenha visto isso um dia, mas o seu entendimento é longe, né, de uma simples equação. O entendimento de uma equação, né, de uma relação entre grandezas. Então, quando eu falar energia, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, né, a velocidade da luz ao quadrado. Primeiro que isso está incompleto, né, faltam alguns termos aí, mas vamos só entender, assim, o que significaria essa relação, né. Essa equação permite que a gente tenha ali a equivalência entre massa e energia, basicamente isso, ou energia-massa. Desculpa, só vou tomar um pouquinho de água. Então, a equivalência entre a massa e a energia, né? Mas o entendimento profundo e significativo dessa relação vai exigir uma forma de aprendizagem significativa combinatória. Por quê? Porque se o aluno não tiver o conceito de massa, ou se ele não tiver o conceito de energia bem estabelecido na estrutura cognitiva, então a própria relação de conversão aí, né, de equivalência, ele não vai conseguir entender também. Então, o professor, na troca de significados, ali na negociação de significados numa aula, ele vai ter que estabelecer ou ajudar o aluno a enxergar essa relação existente entre massa e energia. Certo? Existem dois processos na aprendizagem significativa também que ocorrem à medida que aprendizagens do tipo subordinada acontecem, né? Que é a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. Então, à medida que a gente começa a assimilar novos conceitos, né? Novos conhecimentos, a relação entre conhecimentos novos e conhecimentos antigos, né? Começa-se a diferenciar progressivamente esses conteúdos ou esses conhecimentos conjunto, né? Dentro da estrutura cognitiva. E, de certa forma, isso é bom até um momento, né? Porque essa diferenciação progressiva, o conceito subjunsor e o novo conhecimento, eles vão se diferenciando tanto na estrutura cognitiva, que aí o aluno não consegue mais fazer conexão ou relação com outras estruturas cognitivas. No exemplo da energia-massa, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, né? Então, ele diferenciou tanto ali a estrutura energia, ele diferenciou tanto a estrutura massa, que ele não consegue ver relação ali entre ambos, né? Ou até mesmo, a gente estava falando do exemplo da velocidade da aceleração, né? Então, ele não consegue relacionar, diferenciou tanto, mas existe um outro mecanismo dentro da própria teoria, que é a chamada reconciliação integrativa. Então, não há diferenciação progressiva sem reconciliação integrativa, né? À medida que aprende, o sujeito vai progressivamente diferenciando em sua estrutura cognitiva, mas, ao mesmo tempo, tem que ir reconciliando diferenças reais ou aparentes e fazendo as superordenações. Então, ele vai, isso é claro, numa aula a gente pode utilizar esses dois mecanismos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa que acontecem, né, na estrutura cognitiva, de forma a ajudar o aluno ali, guiando ele para conseguir perceber essas relações entre conceitos, né, para ele não diferenciar tanto e não reconciliar, né, não reorganizar e verificar relações entre conceitos, entre estruturas. É um exemplo, né, por exemplo, se a gente tem um conceito F, esse aqui seria o nosso subjunsor, né, conceito F, que vai assimilar um novo conhecimento, um F1, né, por exemplo. E aí, a partir do momento que existe essa assimilação ausubeliana, né, essa assimilação, vai haver o que Ausubel chama de assimilação obliteradora. O que acontece? Tanto o conceito assimilado como o subjunsor, que foi o âncora, né, que resgatou ali, que ancorou entre aspas, né, eles foram modificados, né, eles passam a ter agora um outro significado, né, para o aluno. Ele consegue verificar ou
as relações que tem esses conceitos, e se ele diferenciar isso, ele passa a ter um novo significado para ele. Então, ele diferenciou na estrutura. E à medida que ele vai incorporando novos elementos, né, esse novo subjunsor, que agora não é mais F, é um F' com um F em 1, né, ele vai ficando diferenciado à medida que vai assimilando novos conteúdos, né, novos conhecimentos. E isso aqui é o que é chamado de diferenciação progressiva, ele vai se diferenciando progressivamente. Isso pode fazer com que perca conexões com, por exemplo, uma outra estrutura, né, da letra E aqui, ou da G, né, então ele não consegue perceber relações, essas relações vão se perdendo à medida que vai havendo essa diferenciação progressiva. Então, é importante também fazer com que o aluno perceba essas relações para ter essa aprendizagem significativa. E qual é o papel do professor, né, na teoria da aprendizagem significativa? Eu coloco 4 pontos aqui importantes, né, para a gente ter uma aula baseada, de fato, na teoria da aprendizagem significativa. Primeiro, eu acho que vai além disso aqui, né, que é a predisposição do aluno em aprender. Primeiro, se ele não tiver a predisposição em aprender, ele vai, no mínimo, ou melhor, no máximo, né, aprender mecanicamente. No máximo, né? Então, ele vai aprender para reproduzir aquilo numa prova, né? Que é o que acontece muito hoje, né? Os alunos aprendem coisas, conteúdos, para passar numa prova, né? Então, ainda a gente pode até falar assim, né? Mas isso beira ao comportamentalismo, né? De Skinner, esse tipo de aprendizagem por recompensa, né? Por recompensa que ele vai receber realmente uma recompensa, ele vai passar na prova, ele vai tirar uma nota boa, ele vai passar na disciplina, ele vai se formar. Então, de fato algo que beira ao comportamentalismo, né? Pensando aí na teoria do Skinner. E essa forma mecânica, né? Ele, como eu falei, existe a desvantagem dela não ter tanta longevidade, né? O aluno pode esquecer horas depois ou, né, alguns dias depois, e ele não existe uma flexibilização, ele não consegue aplicar esse conteúdo em outras situações, em situações diferentes daquela que foi ensinada a ele. Nesse sentido, vamos imaginar ali que haja realmente uma predisposição do aluno em querer fazer a relação, porque o conceito subjunsor está na estrutura cognitiva dele, então o professor ele tem em mãos ali um novo conhecimento, né, um novo conteúdo. Quem precisa querer fazer a assimilação, a relação, mesmo que existam todas as condições, né, colocadas pelo professor, pelo material, mesmo que a sua aula, o seu material seja potencialmente significativo, se você leva em consideração a questão de generalização, né, de conceitos mais amplos e depois conceitos mais específicos, mesmo assim, se ele não tiver a fim de fazer isso, ele não vai aprender significativamente. Então, qual é o papel do professor nesse sentido aí, em relação à aprendizagem significativa? Identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino, né, a ser trabalhada. Então, quando a gente vai montar o nosso plano de aula, né, a gente pode até pegar o PPC, né, do curso, da disciplina e avaliar lá quais são os conteúdos, porque lá não está em ordem, né? Ali não existe uma ordem, existem bibliografias que são né, fornecidas como exemplos ali que a gente pode utilizar, né? Os alunos também vão poder utilizar para estudar, mas a ordem ali, é claro que é baseada também, né, nos documentos oficiais, por exemplo, se a gente pegar lá o ensino médio, a BNCC, né, tem toda uma organização, né, de conteúdos, né, e é claro que essa organização de conteúdos foi pensada de uma forma em que o aluno precisa de um conteúdo anterior para aprender um novo conteúdo, então há uma relação ali, né. Então, o primeiro passo é identificar essa estrutura conceitual proposicional da matéria de ensino. Depois, identificar os subjunsores. Quais são os conceitos necessários para que ele aprenda ou assimile esse novo conteúdo, né? Então, identificar quais são os subjunsores ali, né, nesse momento. E aí, verificar, diagnosticar aquilo que o aluno já sabe. Então, lá na introdução da aula, no começo, fazer um diagnóstico, fazer aquelas provas diagnósticas, né, ou bater um papo com os alunos. Esse é um ponto que, de fato, é um ponto muito complicado, né, de se fazer.
Então, uma sala de 40 alunos, como que eu vou analisar todos os conceitos prévios que eles têm, né? De 40 alunos. Eu nunca vou dar aula, né? Porque eu vou ter que ficar, vou ficar analisando conceito prévio, vou ficar analisando conteúdos, o que os alunos já sabem, eu nunca vou conseguir chegar onde eu preciso, né? Então, de uma forma, acredito, quando eu faço isso, né? Quando eu consigo aplicar nas minhas aulas esse conteúdo, eu sempre faço dessa forma, né, batendo um papo com os alunos, conversando, tentando entender o que eles já sabem sobre o tema. Aí, de fato, eles não conhecem, eu preciso desse conceito para que eles assimilem um novo conceito, então a gente vai ter que parar ali, né, e voltar um pouquinho no conteúdo, explicar, né, isso que Ausubel chama de organizadores prévios, né, a organização prévia que o professor pode fazer, né, durante a introdução de uma aula, organizar previamente subjunsores para que esses novos conteúdos sejam assimilados, né. E aí existem os facilitadores da aquisição dos conceitos de maneira significativa, né, o professor não vai, depois de ter analisado, diagnosticado tudo isso, né, construído o material potencialmente significativo, ele tem que, chega o momento da aula, chega o momento de negociação, né, de significados, porque os alunos chegam com conceitos, né, eles adquirem esses conceitos na sua vida, durante a sua vida, assistindo, né, os jornais, a televisão, né, lendo notícias, ou em contato com o fenômeno, eles adquirem esse conhecimento sobre isso, né, de alguma forma, ou simplesmente eles não têm aquilo, né, aquele conhecimento sobre, nunca viu, né, mas esse é o fator que vai influenciar, né? Porque a gente precisa entender como ele chega, né? Aqui no próprio Instituto, nós fizemos uma pesquisa que analisou o conceito de energia, né? Próprio de energia dos alunos do integrado, aí do ensino médio. Nós aplicamos questionários, né? Nos alunos do curso de licenciatura em Física e nos alunos do curso de Engenharia Civil. Nós identificamos em todos nesses três, né, cursos, né, então a gente tem ensino médio, né, os alunos têm uma faixa de idade mais baixa, depois na graduação, que é muito diferenciado, né, mas a gente conseguiu identificar, por exemplo, problemas em que os alunos eles confundem energia com força. Para eles é a mesma coisa, energia e força né, funcionam como, né, o mesmo conceito ali. Existem alunos que não conseguem ver energia se não tiver movimento, por exemplo. Se você pegar um copo sobre a mesa, para ele aquilo lá não tem energia, que está parado. Não existe uma energia associada ao sistema, uma energia potencial gravitacional, por exemplo. Entre outros, tá? Entre outros conceitos prévios que nós identificamos aí. Então, esses alunos formam esses conteúdos, né, tanto no momento da escola, ali no ensino fundamental, no ensino médio, né, até mesmo, né, na graduação, né, eles vão formando esses conteúdos, esses conceitos prévios, né, que podem aí ser um entrave, né, pro conceito, para aprender, né, para aprendizagem subsequente, para assimilar. Ele não vai conseguir assimilar o novo conteúdo com esse conhecimento que ele tem, que a gente pode dizer que não é errado, né? Que não é aceito pela comunidade científica, né? Vamos dizer assim. Mas eu falo um pouco melhor sobre isso, se eu tiver tempo. É 18h15 agora, né? Eu vou tentar ir até umas 18h25, pode ser, Janice? Ok, Alex, tranquilo. Eu acho que eu dou conta. Só dá um tempinho para o pessoal, né, fazer pergunta, comentários, tá? Tá certo. Então, outras questões, né, que a gente pode aplicar na aula, tanto, né, como esses 4 pontos que eu já falei, as estratégias que a gente pode adotar, sempre partindo da teoria da aprendizagem significativa, é a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, né? Então, durante a aula, o teu material pode ter esse comportamento de diferenciador, né? Ele vai partindo dos conceitos mais amplos, indo para os mais específicos, mas à medida que ele vai diferenciando, ele também vai reintegrando isso, ele reorganizando em termos de relações, né? E tem a questão dos organizadores prévios, né? Que eu já até falei para vocês, que é aquele momento inicial da aula em que os conceitos são organizados, são relembrados,
de maneira que se prepare os subjunsores ali para assimilar os novos conteúdos, né? E para isso existem os mapas conceituais, que é uma boa ferramenta também, né? Uma outra forma da gente conseguir aplicar muito bem a aprendizagem significativa e evidenciar que houve aprendizagem significativa, né? Então, quando a gente evidencia a aprendizagem significativa, por exemplo, se você pede numa prova e o aluno reproduziu de uma forma muito próxima daquilo que os livros trazem, as definições, né? Eu vejo assim nas provas de física, podem até pensar, mas como que ele vai reproduzir igualzinho que o livro traz? Eles fazem isso por quê? Porque às vezes você muda, você chama, o pessoal da matemática ainda também vai saber do que eu estou falando, da engenharia também, né? Você muda lá o x por h, né? A altura que era chamada de y, eu vou chamar de h. Ele já não sabe fazer, ele se perde totalmente. Então, isso significa que ele teve uma aprendizagem mecânica, porque se eu troquei o símbolo e o significado tá dentro do próprio, né, enunciado, né, e ele não consegue perceber isso, significa que se eu trocar a letra, às vezes ele não vai conseguir aplicar naquela situação, porque ele decorou para uma situação em que era y, não h. Não sei se vocês conseguiram compreender. Agora, numa prova dissertativa já é mais fácil, né? Quando ele decora mesmo as palavras que estão no livro ou na lousa que o professor escreveu, no slide, né? Quando ele decorar isso, ele vai reproduzir de forma na íntegra, ou muito próximo daquilo, né? E se você dá uma situação para ele, inclusive, que é diferente daquela que você abordou em sala de aula, ele não consegue reproduzir, ele não consegue resolver, né, a situação. Então, a gente precisa analisar a obliteração do subjunsor, né? Os novos significados, os significados conotativos, né? Se ele externalizar isso, de certa forma, claro, que seja lógico, que seja claro, preciso, diferenciado, a gente pode garantir aí, ou pelo menos pode inferir, né, que houve um tipo de aprendizagem significativa. Então, a gente tem que pensar nessas conexões não serem arbitrárias, né, ter uma lógica, ter uma estrutura, ter uma organização, e de não ser literal, né, não ser ao pé da letra, não ser como o professor realmente passou ali o conteúdo. E aí a gente chega, né, num ponto mais atual, aí, eu diria mais atual, mas de 10 anos atrás, né? O Moreira, né, aplicando aí a teoria da aprendizagem significativa na perspectiva do ensino de física, né, ele fala assim que só aprender significativamente, acho que não dá conta mais, né, acho que nunca deu, na verdade, né, a gente tem, de fato, sempre incorporar essa maneira crítica de observar as coisas, né, de criticidade, de observar com questionamento, de saber interferir, ou de saber como aquele conhecimento pode interferir no meu meio, né? No mundo, né, ao meu redor. Então, o próprio Moreira coloca alguns pontos que podem facilitar esse tipo de aprendizagem significativa crítica, né? Que o conhecimento prévio, né, é um dos pontos. Para ser significativo, a gente precisa ter essa relação, né? Então, aprendemos a partir do que já sabemos, isso não é novidade aqui. Sempre com perguntas ao invés de respostas, né? Que as nossas aulas, eu sei que agora no ensino remoto está super difícil, eu tento fazer isso muito, mas os alunos acabam não participando, né? Mas a gente questionando, e aí, como que seria? Como que seria aprender de forma crítica, né? Perguntando para vocês, né? Ensinar a perguntar mesmo, né? Os alunos não sabem perguntar, eles sabem reproduzir aquilo, eles sabem fazer de uma forma mecânica, muito de forma mecânica. Eu acho que estimular o questionamento ao invés de dar respostas prontas é um ponto muito importante. Levar em consideração o erro do aluno é muito também, eu acho que é muito importante. Não, por exemplo, o aluno chega né, numa prova e erra tudo e aí não leva-se nada em consideração do que ele fez. É claro, se ele deixar em branco, não tem como a gente avaliar, mas o erro é muito importante na perspectiva da aprendizagem, né? Ele chega com esses conceitos prévios, com esses conhecimentos acerca do fenômeno, e a gente, na maioria das vezes, o professor percebe que o que ele sabe sobre aquilo não é o que é válido, não é que é aceito cientificamente, né? E isso é um erro, né? A gente chama de erro, na maioria das vezes. Mas eu acredito que mostrar para o aluno o caminho, né, que eu acredito é mostrar para o aluno assim, que grandes cientistas, grandes pensadores já cometeram os mesmos erros que ele cometeu,
eu acho que é uma forma de estimular o aluno, né, na busca ali do que é certo, do conhecimento que é aceito, né, e no desenvolvimento da sua própria estrutura cognitiva, né. Porque muitos desses erros que eles trazem, de fato, são obstáculos epistemológicos, né. Por isso que eu falo, mostrar a eles que grandes pensadores, né, por exemplo, hoje a gente fala assim, vamos pegar aí o exemplo de Aristóteles, né. A ideia de Aristóteles de que não existe um movimento se perpetuando, né, sem a necessidade de uma força, de uma ação sobre ele. Para Aristóteles, alguma coisa tinha que empurrar por exemplo, você joga uma flecha, essa flecha continua o seu movimento. A gente sabe hoje que é por inércia, né? Mas para Aristóteles tinha que algo empurrar esse corpo para ele continuar aquele movimento. Se nada estivesse tocando ele, né? E aí ele atribui ao ar isso. E muitas vezes os alunos acham que de fato a força vai junto ao lançar uma pedra, lançar um corpo, e inclusive a gente acha esses tipos de pensamento, né, na nossa categoria de professores, tá? Inclusive eu já conversei com os alunos do 4º ano de física e alguns ainda têm esse tipo de pensamento, que acaba caindo, né, nessa perspectiva de pensar que a força vai junto no movimento, né? E mostrar para eles, por exemplo, olha, Aristóteles pensava também, e essa ideia durou 2000 anos, né? Fala, poxa vida, durou 2000 anos a ideia, então não é um erro besta, né? Mostrar a ele isso, eu acho que conforta e que estimula a aprender. Isso foi só apenas um exemplo, né? A questão da desaprendizagem, né? Às vezes o conhecimento prévio funciona não como um subsunsor ali, mas como um obstáculo epistemológico, que já eu falo sobre isso melhor. Conhecimento como uma linguagem, né? Aprender a linguagem da física, aprender a linguagem da matemática, aprender a linguagem da geografia, da história, enfim, né? E a diversidade de estratégias, abandono o quadro Giz. Não abandono, porque eu gosto muito do quadro Giz, tá? Eu nunca vou abandonar. Inclusive, se tiver salas com Giz lá no IFE, vai ter briga, porque eu vou dar meu nome lá para pegar a sala. Não gosto daquelas lousas de caneta. Mas abandono o quadro Giz no sentido de utilizar outras estratégias, né? Eu falo isso também do PowerPoint, né? A gente só usa o PowerPoint agora no ensino remoto e tudo mais. Mas usar outros tipos de estratégias e diversificar, né, as nossas estratégias é um ponto bastante importante. Aí eu queria falar dos mapas conceituais, que foi uma parte da teoria do Ausubel, na verdade, que foi desenvolvida pelo Joseph Novak, que são mapas, né, que têm por objetivo representar as relações significativas entre os conceitos em formas de proposições, ou seja, as aprendizagens do tipo proposicionais, né? Uma vez que é determinada uma tarefa de aprendizagem, eles podem proporcionar um resumo esquemático de tudo que foi aprendido, ou até mesmo a elaboração, né, de uma aula, né? Enfim, ensinar os alunos a estudarem através de mapas conceituais. E aí, para quem não conhece, né, é super importante falar, eu até coloquei aqui um exemplo da física também, claro, né? Mas é importante falar que o mapa conceitual não é um mapa mental, daqueles que existem conceitos, figuras, até que você pode colocar figuras também, mas existe uma certa conjunto de regras aí, né? Conceitos devem ser relacionados a conceitos, né? Então, por exemplo, efeito fotoelétrico é um fenômeno, né? Então, esses conceitos são relacionados através de uma frase de ligação, né? Então, para formar uma proposição. Então, dentro das caixinhas aqui, ó, elétrons, né, como colisão entre partículas. Então, a gente tem um significado, tem uma relação, tem um conceito que liga a outro conceito através de uma frase de ligação. Não é simplesmente uma flechinha. Se tiver uma flechinha, uma função trabalho sódio, o que significa isso, né? A função trabalho do sódio. Ah, legal, então eu consigo saber o que significa, né? Ou é energia, né? A função trabalho é energia. E o do sódio vale 2,3 eV. Então, enfim, a gente tem um mapa conceitual como conceitos mais amplos no topo, né? Ele tem outras formas de mapa, né? Do tipo aranha, né? Aqueles conceitos mais amplos no meio, né? E ele vai ramificando, né? Para todas as direções, ele vai parecendo uma teia de aranha, né? E aqui esse é um hierárquico, um exemplo de mapa hierárquico em que formam conceitos mais amplos no topo e ele vai especificando, né, dentro da própria teoria, ele vai aqui especificando novos conceitos e relações.
O que Novo aqui fala sobre os mapas conceituais é que quanto mais ligações e inter-relações tiverem a existir entre estruturas cognitivas, isso mostra a reconciliação integrativa que o aluno consegue, né, obter, e, de fato, é mais rico, né, o mapa e mostra que é mais complexa a estrutura cognitiva do aluno, né? Ele conseguiu assimilar muitos conceitos, né, da própria teoria. Então, é uma ferramenta, apesar de antiga, esse década de 70, né, é muito boa para a gente ver e fugir um pouco do tradicional, né? Cobrar mapas conceituais dos nossos alunos para a gente identificar, de fato, se a gente atingiu os objetivos em relação à disciplina, né, ou pelo menos parte do conteúdo. Eu, como sou professor de física, né, eu estou dando uma disciplina de eletromagnetismo agora para o curso de física e estou cobrando deles. O ano passado eu não fiz isso, mas agora eu fiz e está sendo bastante interessante, né? A turma, na P1, eu pedi para eles fazerem também um mapa. Eles fizeram. Na P2, eu falei, agora vocês pegam o mapa da P1 e vão aprimorar ele colocando os conceitos da P2. Eles pegaram o mesmo mapa, eu já tinha feito a correção, né? Dados umas dicas e tal. Agora eles pegaram o da P2 e estão reconstruindo, né? Eles ampliaram e vão fazer isso depois na terceira e última prova, né? Eles vão fazer uma apresentação, né? Por quê? É importante a apresentação, porque às vezes o professor olhando o mapa, ele não consegue perceber algumas conexões importantes que o aluno ele tem na cabeça, porque às vezes foge, ele não consegue passar para o papel, né? De certa forma, por isso que é importante que o aluno também apresente. E eu acho que é bastante importante a ideia também de que mapas são idiosincráticos, né? E são individuais e do sujeito. Então, eu acho que fazer mapas em grupos não é uma boa escolha, porque é o indivíduo que está colocando a estrutura cognitiva dele ou representando ela no papel, né? Existem programinhas aí que constroem mapas como esse, por exemplo, que é o CMap Tools, né? São gratuitos, podem baixar na internet. E é uma forma, né, da gente verificar aí a aprendizagem significativa, se não for mecânica, porque se for mecânica ele vai reproduzir aqui também, né, as correções se tiver. Se for de uma forma muito pobre, né, ele vai ter poucas conexões. Essas em vermelho aqui são conexões cruzadas, enfim. A gente poderia conversar aqui sobre mapas e estender por um bom tempo, né. Novo, inclusive, dá uma forma de avaliar o mapa através quantitativamente, tá? Ele pontua aqui, ele dá uma sugestão, né, obviamente, de pontuação, porque o professor pode fazer de qualquer forma, mas ligações cruzadas entre estruturas, né, são muito são muito boas para aprendizagem significativa, então tem uma pontuação maior, enfim. Depois eu posso recomendar, caso vocês queiram, também o texto do Novo. Eu vou fechando aqui, viu, Janice e demais, eu queria falar um pouco sobre os obstáculos epistemológicos, mas eu me estenderia muito aqui. Eu só queria falar para vocês isso, né, deixar aqui que o mais importante fator isolado que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isso e ensine de acordo. Né? Se a gente quiser partir para a perspectiva da aprendizagem significativa, a gente tem que se basear nessa ideia, nessa conexão do conhecimento já existente, né, ao conhecimento novo. Mas pode acontecer desse novo, né, se conectar ou tentar se conectar a um conhecimento já existente, mas que impeça que ele, na verdade, consiga aprender ou assimilar aquele conteúdo. E aí esse novo conhecimento se comporta como o próprio Bachelard chamou de obstáculo epistemológico, que o Moreira traz aí também, né? E esses obstáculos epistemológicos, eles são conhecimentos, né? É um conjunto de conceitos, conhecimento ou formas de pensar que existem na estrutura cognitiva que vai meio que atrapalhar o desenvolvimento, né, daquela estrutura do aluno, tá certo? Então, para Bachelard, durante o próprio ato de conhecer, é que aparecem essas lentidões, esses conflitos referentes à aprendizagem, que, de outro modo, podem ser estagnação até regressão ao processo de compreensão de conceitos. Então, pode ser estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico e na prática da educação. O próprio Bachelard falando. Eu trago essas referências, né, para me justificar em relação ao uso na educação, né? A gente pode partir para a abordagem de Brousseau, né, o didático da matemática, que traz muito bem essa parte de obstáculos epistemológicos, diferenciando obstáculos epistemológicos de obstáculos didáticos,
obstáculos psicológicos, né, entre outros. Mas esse conceito que eu queria deixar mesmo assim, era que esse conceito prévio, né, esse é o querido Bachelard, ele pode ser realmente um empecilho, tá? E aí o que não vai dar tempo de eu conversar com vocês é como identificar quando ele é um empecilho, né? E como identificar isso? E como a gente sair desse labirinto, né? Como que eu posso fazer com que o aluno supere esse obstáculo epistemológico? E eu quero deixar claro aqui que não é modificação conceitual, né? Eu não estou trabalhando com essa concepção de modificar a estrutura, modificar conceitos ali dentro da estrutura, né? Não estou falando de modificação conceitual. Porque quando o aluno aprende uma vez significativamente, aquilo ali vai existir, ele tem que aprender a conviver com o que ele aprende, com o certo e com o errado, né? A gente, apesar de falar assim, acabou a força aqui em casa, e às vezes eu falo, né? Acabou a força. Todo mundo sabe que acabou a força, acabou a energia elétrica, né? Ou né, não temos mais energia elétrica. E força é um outro conceito, mas é dentro da física. Mas de forma significativa, talvez eu tenha isso na minha estrutura, eu tenho que aprender a conviver com ambas, daí tem que chamar ali a estrutura para conversar com a pessoa dentro de um determinado contexto, né? Isso é importante também deixar claro. E aí, para fechar, tá? Eu queria deixar essa frase aí do Bachelard, não. Os professores de ciências, e eu diria, né, todos os professores, imaginam que o espírito começa com uma aula, que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode fazer entender uma demonstração, repetindo a ponto por ponto. Não leva em conta que o adolescente entra na sala de aula de física com conhecimentos empíricos já construídos. Não se trata, portanto, de adquirir uma cultura experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana. Então, o aluno não é uma folha em branco em que o professor vai e rabiscar da forma como que ele quer, né? Ele chega ali com um monte de ideias, de conceitos, de formas de pensar, e essas são os fatores, né? Esses são os fatores que mais vão influenciar na aprendizagem. Se nós não identificarmos, nós como professores, não identificarmos o que eles sabem e ensinar a partir disso, a gente cai no tipo de aprendizagem mecânica, né? Enfim, era mais ou menos isso. Eu ia falar um pouco sobre obstáculos, mas não vai dar tempo. Ok, Alex, muito obrigada. Agora eu acho que o microfone está aberto, não sei se alguém quer se manifestar aí no microfone, fazer algum comentário. A Juliana está pedindo a parte 2 aí, Alex. Se vocês quiserem, eu posso continuar, claro. A gente pode pensar nisso, sim, pode encaixar aí na nossa programação. Bom, alguém quer fazer uma pergunta, gente, ou um comentário? Enquanto ninguém começa, eu queria falar, Alex, você falou bastante, né, daquilo que já tem que vir com o aluno lá, que é o estímulo, né, ele está aberto para aprender. E aí, se ele não está, como é que a gente faz? Então, esse é o maior problema, né? Se ele não Pergunta bem fácil, né? Então, se ele não está, não há o que faça ele, a predisposição em aprender, né, que é chamado na teoria. Se ele não tem essa predisposição, não vai haver conexões. E aí, o que você vai falar na aula vai acabar sendo assimilado de forma não lógica, não vai ter uma relação ali, não vai ter um resgate, né? E aí ele pode até aprender mecanicamente, ele pode até reproduzir aquilo na tua prova e passar, né? Tirar 10, tirar, né, uma nota boa. No entanto, no outro dia, muito provavelmente, né, ou um tempo depois, muito curto, ele vai acabar esquecendo. E o problema maior disso ainda é o fator que a gente falou, né, de que ele não consegue reproduzir isso. Eu acho que o que a gente pode fazer, que cabe a gente, né, na minha concepção, é tentar estimular o aluno, ou, né, conversar em relação aos conceitos que ele sabe, ou o que ele sabe sobre aquela matéria, tentar aplicar aquele conhecimento de uma forma que, né, para uma realidade, para a nossa realidade, né, por exemplo, eu vou explicar sobre o conceito de maré, né, olha, a gente mora aqui no litoral, né, os nossos alunos são daqui, né, seria legal, então eles podem vivenciar esse tipo de fenômeno, então eu acho que cabe aí a gente tentar aproximar o conteúdo a ser ensinado da realidade vivida pelo aluno, né. Aí, se não der certo, aí, infelizmente,
eu acho que não há o que fazer, né? É isso que eu penso, tá? Eu acho que não existe uma receita para fazer com que o aluno queira, né? Se ele não quer, eu acho que a gente pode tentar estimular, né? O nosso papel é esse. Ok, obrigada, Alex. Gente, alguém mais? Por favor, fale no microfone, né, Alex? É tão ruim quando a gente dá aula ou uma palestra que ninguém pergunta, dá meio uma tristeza, né? Então vamos lá, pessoal. É uma pergunta da Regina aí. Oi, posso falar no microfone? Opa, pode ser, Rodrigo. Tá me ouvindo bem aí, pessoal? Então, Sim. É o seguinte, eu queria fazer a pergunta por escrito, mas se você falar no microfone, isso é interessante. É o seguinte, eu queria saber... Vixe, Rodrigo, tá sumindo o seu áudio, hein, Rodrigo? Eu vou ver se mais próximo melhora. Tô no celular aqui. Parece Tá me que ouvindo melhorou. agora? Parece que sim. Então é o seguinte, queria saber sobre o papel da leitura, o aluno ler, né, uma leitura prévia que você dá para o aluno para depois trabalhar em aula, ou mesmo a aula invertida, né? O que você acha em relação à aprendizagem significativa? bom, as leituras prévias, em relação às leituras prévias, eu acho que isso é muito válido por questão de organização prévia, né, dos conceitos subjuncçores. Eu acho que a aprendizagem pode começar de maneira mecânica e pode se transformar em significativa. Isso pode começar de maneira mecânica através de uma leitura, né, dele formando os conceitos subjuncçores, chegar na sala de aula e o professor negociar os significados com ele, né, através da aula, inclusive numa sala de aula invertida, né, como você trouxe o termo, mas ali existe o planejamento do professor naquela aula e ele tem que interferir, né, mesmo sendo invertida, né. Então eu acho que a negociação dos significados é dentro da aula, mas a leitura prévia sim é muito válida para a formação dos subjuncçores. Inclusive, é uma forma de organizar previamente, né, esses subjuncçores e facilitar um pouco a vida do professor, de não perder ou ganhar, né, vamos dizer assim, não gastar, de não gastar tanto tempo na aula, né, tentando fazer a formação desses conceitos. Então, quando a gente solicita um texto, né, a leitura de um texto prévio para os alunos chegarem, eu acho que a gente está fazendo justamente isso, organizando ali o campo, né, de conhecimentos, de acordo com o Vernon, a estrutura cognitiva, para receber esses, né, é um texto que já tem todos os conteúdos ali a serem ensinados, o professor, o que resta a ele é organizar, né, de uma forma hierárquica, né, do geral para o específico, enfim. Eu acho que é basicamente isso. Agora, o que a Regina me perguntou, eu estudei o Vygotsky no mestrado e no doutorado, mas eu não conseguiria te dar essa resposta da zona de... Como que é o P mesmo? Desculpa. ZDP, zona de... Zona de desenvolvimento proximal. Eu ia falar sobre isso também. Estão me ouvindo? Estamos, Solange, pode falar. Ah, tá. Não ia falar exatamente sobre isso, mas eu acho similar um pouco quando você traz a questão dos conhecimentos prévios, aí a gente imediatamente associa com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que era justamente isso, né? Levar em consideração esse conhecimento prévio, né? Mas eu fico pensando, Alex, e aí não é nem pergunta, parabenizar pela fala, pelo que você trouxe. Não sou estudiosa da temática também, mas só pensando aqui, um pouco inquieta, principalmente com essa questão levantada do interesse do aluno, né? Em pensar como que a gente tem que contextualizar as teorias, né? E principalmente no nosso contexto brasileiro de desigualdade e nessa época tão insana que a gente está vivendo, né? E pensar também no principal objetivo da educação, né? Eu acho que essa questão do interesse prévio é muito complicada, né? Porque a gente sabe que tem um projeto político, social, que acaba conformando um certo interesse ou desinteresse na educação e pelo saber. Tem até um livro do Bernard Charlot que é Relação com o Saber, que ele vai estudar lá os jovens na França, né? Como que é essa relação com o saber. E aí eu fico pensando como que se dá essa construção histórica e social dessa relação das pessoas com o conhecimento.
E se a gente não ir a fundo nisso e produzir esse interesse coletivamente dentro das escolas, é um fracasso e uma evasão anunciada, principalmente dos jovens pobres e negros, e pensando em todas essas desigualdades sociais e econômicas. Assim, o interesse é muito legal, é muito bom trabalhar com gente interessada, mas e quando não há esse interesse, e aí eu acredito muito, né, naquela ideia do José Pacheco de que também não é um professor em sala de aula que vai conseguir fazer tudo isso, né? É uma equipe, é uma escola, é uma comunidade de aprendizagem que pode construir esse interesse junto com nem só com o jovem, com os alunos, mas com a comunidade, com a família, com todo o entorno, né? O interesse tem que ser também um interesse coletivo, pensando numa função mais social e transformadora da educação. Acho que só trazendo algumas questões. Eu concordo plenamente, Solange. Inclusive, essa discussão tem que partir, lógico, acho que de todos, né? Da comunidade, dos alunos, nós professores, dos documentos, né? Eu acho que isso é super pertinente, sim, devemos levar isso em consideração, né, esses fatores históricos, sociais, como um incentivo, né, para a gente iniciar ali o processo todo. Até o Ronaldo pergunta aqui se essa teoria parece ser bem difícil de aplicar por conta de como estão estruturados os cursos superiores, conteúdos obrigatórios. É difícil mesmo ou, em caso negativo, há algum estudo ou algo tipo para tentar conseguir a aprendizagem significativa nos cursos superiores? Eu acho que tem que partir do que a gente tem, Ronaldo, assim, quando a gente pega lá o PPC, né, como você estava falando, os conteúdos às vezes estão um pouco fora de ordem, um pouco bagunçados ali, a gente tem que ter a sacada ali de organizar aquilo, né, de forma a permitir que essas conexões existam, né, que essas relações existam, na hora que a gente faz o nosso planejamento, né? Coloca ali a organização das nossas aulas, e eu acho que é nesse momento que a gente poderia, de alguma forma, tentar organizar melhor, né, esses conteúdos dentro do PPC. Solange, você estava falando, você queria falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, era só isso mesmo. Parabéns pela fala, viu? Obrigado. Tem mais um pessoal digitando, né, Alex? Tem até, a gente pode começar a questionar um pouco essa questão da teoria da aprendizagem significativa, ser tão antiga, né? Mas quando a gente coloca fatores como a própria professora Solange trouxe aí, né, essas questões sociais, históricas, como eu falei, essa teoria da aprendizagem significativa é uma forma da gente trabalhar o conteúdo dentro da sala de aula, mas até chegar, né, esse conteúdo, o que a gente tem que ensinar, o que a gente tem que discutir, eu acho que aí vão caber essas discussões mais aprofundadas, e a gente trazer isso mais para a atualidade, né? E, de certa forma, hoje em dia a gente, né, lendo aí os trabalhos na área de ensino, né, de ciências, a gente vê ainda a utilização da aprendizagem significativa, principalmente a parte crítica, né, do Marco Antônio Moreira. Então a gente sim pode trazer ela com conexões, como eu estava tentando fazer inclusive na apresentação, né, com conexões com outras teorias, né, com obstáculos epistemológicos, por exemplo, que é algo que eu estou começando a fazer agora, que em alguns trabalhos de iniciação científica aqui no próprio Instituto. Eu tentei fazer isso na dissertação de mestrado, e aí meio que parei, né, de trabalhar com esse tema, com essa conexão entre as duas, e agora estou pensando realmente em voltar, usar ele como metodologia mesmo, né, como nossos referenciais aí para os trabalhos de iniciação. Legal, Alex. O pessoal aí está digitando, vamos esperar, tá? A Carminha, a Regina. Tem um pessoal que já tem que sair, né, para aula às 7. Eu não sei se você tem aula às 7, ou Alex?
Eu tenho aula as 2 últimas. Tá. Bom, então vamos dar mais um tempinho, se alguém mais quer se manifestar aqui no microfone. Eu tenho um caso assim, né? Eu observei a turma do 3º ano do integrado. Quando a gente estava no presencial, a gente tinha um grupo de alunos que a gente tinha bastante dificuldade de trazer eles, assim, eles saíam muito da sala, quando estava na sala, eu estava dormindo no celular, muito complicado, né? A gente tentava, pelo menos eu não consegui, e não era assim uma questão de um professor, porque era o mesmo comportamento com todos os professores. E aí agora que a gente foi para uma distância, bom, agora que eles sumiram mesmo. Então, quer dizer, que não é a forma, né? Assim, não é o online ou o presencial que faz a diferença também. Esse pessoal que já era meio desligado, continuou desligado. Então, eu fiquei observando, assim, nessa turma, eu falei, nossa, então, como que faz, né, para tocar? E aí vai de conta que, assim, o que a Solange estava falando, né? Não é um professor só que vai fazer isso. E não é só a escola, é a sociedade também. Então, o quanto a nossa sociedade hoje valoriza o conhecimento. Se a gente valorizasse muito, acho que a gente ia ter alunos muito mais envolvidos e abertos, né, para aprender. Agora, hoje a gente pensa assim, bom, tudo que eu quiser aprender, dá um clique que pronto, vem tudo. Eu não preciso mais do professor, de livro, né, basta eu digitar lá no Google, no Ecosia agora, né, que eu uso o Ecosia, clica lá, como fazer tal coisa, o que é isso, o que é aquilo, pronto, tá tudo lá. Mas, eu estava falando com meu filho esses dias, bom, para que eu vou estudar isso? Tudo que eu precisar, eu digito e tá lá. Falei, bom, mas se você não sabe nada de nada, você nem quer procurar. Tá tudo aí o conhecimento na ponta do seu dedo, mas e se você não quer procurar também? Ou você vai procurar de forma aleatória, sem a escola, também não funciona. Então, a gente tem uma coisa nova na humanidade, né, que agora todo esse conhecimento está aí, e parece que a gente não sabe muito bem o que fazer ainda, né? Então, às vezes eu fico pensando sobre isso. É um ponto que você tocou que é bastante pertinente, essa questão do conhecimento, por a gente tentar colocar isso como algo super importante, é aprender por cultura, né? Conhecimento, cultura, né? Só que é difícil, né? A gente cai sempre naquela questão de aprender porque eu tenho que usar isso em algo, eu tenho que passar no Enem, eu tenho que passar na prova para me formar. Cai naquela questão do comportamentalismo, né? De você ter um estímulo ali de benefício para que você consiga isso. Não mais por ter um conhecimento por cultura, né? Essa valorização que você trouxe é super importante. Inclusive essa questão de buscar, né? Hoje, por exemplo, não faz mais, eu acredito nisso, né? Peço até desculpa aos colegas aí, se fazem, né? Por exemplo, eu já não peço mais para os alunos decorarem fórmulas, né? E sabe que física tem muita fórmula, né? No presencial mesmo, quando eu fazia as avaliações, agora eles estão no ensino remoto, eles podem consultar, né? Mas no presencial, eu jogava todas as fórmulas lá na lousa, né? E aí eles vão buscar, é claro, e aí essa questão que você trouxe também, né? De pelo menos saber qual é a fórmula que usa, né? Você mudar um pouco a situação ali da aula que você trouxe. Mas não vamos estender muito, que o professor, acho que o Alexandre queria falar. O Alexandre quer falar, pode falar, Alexandre. Depois tem a pergunta da Vassiliki, tá, Alex? Legal, parabéns, Alex, aí pela exposição. É um tema vasto, né? Quando a gente vai falar de pedagogias, né? A gente vai encontrar muitas elaborações. Essa, para mim, também é nova. Parabéns pela sua fala. Eu só acho assim, na fala da Janice, eu acho que a gente precisa entender um pouco que informação, que é o que se acessa pelas redes, né? De busca, enfim, e educação não são necessariamente as mesmas coisas, né? Apesar da relação dialética que existe entre as duas, evidentemente. Quer dizer, e eu acho que um problema é a gente fazer essa separação, né, do conhecimento prévio que todo mundo tem uma opinião sobre saúde, todo mundo tem uma opinião sobre física, todo mundo tem uma opinião sobre biologia.
ela não é uma verdade que pertence a um campo, né, que específico, como a física, por exemplo, né? As pessoas têm. Agora, é preciso conseguir entender que essas informações podem se transformar em conhecimento, né? E aí eu acho que a gente conseguir entender que a informação que o aluno busca, que as pessoas buscam, então são informações. A gente vive, né, numa sociedade informacional. E a educação formal, como a gente trabalha, eu acho que ela tem um outro aspecto que é o que está sendo muito percebido nesse momento da pandemia, né? Que é o papel da escola, que é o papel da sala de aula, né? Essa distância que existe, a aprendizagem, ela fica muito, eu acho que superficial, né? Construir conhecimento sobre algo é preciso ir além das fórmulas, né? É preciso ir além das verdades ou das respostas. Elaborar uma pergunta é muito mais complicado do que encontrar uma resposta no Google, né? A elaboração de uma pergunta requer... Então, eu acho que, assim, só para jogar uma luz aí nessas duas, a questão da informação, a sociedade informacional e a educação formal, né? Que é onde a gente trabalha, que são conexões, e uma coisa não é a outra, necessariamente, né? Era isso. Ok, Alexandre, obrigado. Concordo plenamente. Ô, Lex, agora tem um comentário da Vassili aqui, ó. Na verdade, lá em cima tem uma pergunta, ó. Você pode rolar um pouquinho o bate-papo? 18h46. Tá. Ela fala do Depois uso tem de o Anderson materiais. aí. Uso de materiais resumidos não acaba estimulando os alunos a lerem cada vez menos? Não temos nós também uma parcela de culpa? Olha, preciso refletir sobre isso. Sobre essa questão, nunca pensei. Será que esses materiais que a gente envia para os nossos alunos, não sei. Sinceramente, Vassili, que eu não preciso refletir mais sobre essa questão. Mas só para complementar, Alex, se a gente manda muita coisa, os alunos também reclamam demais. Não, né? por isso que eu falei. Você manda que você quer mais. Aí o aluno vem, todo mundo. Exatamente né? E aí? Exatamente essa questão, porque eu fiquei pensando nisso. Se eu mando o material completo, ele não vai ler. Se eu mando o resumo, talvez ele leia. Então, será que é mais vantajoso ele ler o pouco ou ele não ler nada e tal? Não sei. Eu acho que é mais questão cultural mesmo, que a gente está perdendo cada vez mais essa atividade aí, que é a leitura, né? Como vocês estavam falando do Google, né? Hoje está muito mais fácil buscar informação ali do que a gente ter que correr atrás dos livros e tudo mais. Então, eu acho que isso vai perdendo aos poucos e eu acho que isso vai tender a piorar cada vez mais, né? Cada vez menos os alunos vão ler. Nós mesmos, professores, temos... a gente fica lendo o dia inteiro, né? Preparando aula, enfim, né? Para preparar a palestra para vocês, li bastante também. A gente vai se atualizando, né? Porque a gente precisa. Então, a gente lê. Mas agora, assim, vocês têm tempo, por exemplo, para sentar, ler um livro ou se informar sobre uma outra... por exemplo, vocês perguntaram sobre Vygotsky, né? Gostaria muito de ter um tempo maior para fazer essa leitura, né? Até a gente vai perdendo, né, esse tempo, esse hábito, por não ter esse tempo, né? Eu sei que o hábito de leitura do professor, acho que a gente nunca vai perder, né? Porque a gente realmente fica... Mas eu tô falando só essa questão de tempo, né? Essa vida louca que a gente tem. Aí tem comentários aí, você quer rolando aí depois da Vasiliki? Tá. O Wanderson falou, procura... A verdade é que a escola, como está, é um modelo de decadência. Se a gente continuar da forma como sem, né, nenhuma perspectiva de modificação, né, realmente vai continuar em decadência, sim. Investimento, né, cada vez menos investimento na educação, e é só corte e cada vez mais cortes, né. Então, apesar de todos os nossos esforços, né. Aí o Wanderson falou que nas áreas de tecnologia, muitas empresas já contratam sem diplomas, é mais importante a pessoa de fato saber fazer do que fazer saber, do que saber, é isso? Infelizmente essa questão
aprender para utilizar, né, para aplicar e tá vencendo em relação ao aprender por cultura. E aí eu acho que é uma das razões do problema da Vassili que apontou aí, né, da questão da leitura. Eu acho que acaba não tendo necessidade dessa busca, né? Mas vocês podem comentar também, tá, pessoal? A Vassili fez outro comentário aí. Olha que você não quer falar no microfone hoje, não? Ela falou dos slides aí, Alex. Concordo, slide para tudo, né? Hoje a gente faz, inclusive no ensino remoto, né? Tá complicado. Eu até tento sair um pouco disso, eu indico leituras, eu trabalho também com meus alunos não só com a física pura ali, né? Mas com disciplinas de educação, de ensino. E aí indico muita leitura, artigos, né, completos, não só resumo, né? Porque eles sempre pedem, né? Professor, me manda a apresentação. Eu tenho aqui uma luzinha digital, né? Quando começa a construir o raciocínio ali, as fórmulas e as demonstrações, né? Daí eles pedem, professor, manda a lousa, né? Porque aí eu bato um print aqui da tela e mando para eles, né? Então eles acabam sempre tendo essa questão do mais fácil mesmo, né? Enfim, é complicado. Eu acho que o incentivo aí nessas questões de leitura, eu acho que a gente tem que começar a fazer isso com um foco cada vez maior, né? O Ronaldo falou. Eu acho que parece que a gente tá tudo tem que virar meme, né? A cultura do meme, o vídeo tem que ser curto, o meme tem que ser só um meme rapidinho, o livro tem que ser, né, com poucas páginas, você manda um texto um pouco maior, né? Nossa, você só ouve reclamação. Eu não sei, então a gente não pode desistir, né? Porque senão tudo é meme, só vê se é meme, vídeo curtinho, então tá complicado, né? Hoje alunos chegam para, professor, vamos começar uma iniciação científica e tudo mais. Eu falo assim, então a primeira coisa é a ideia, né? Qual é a tua ideia? Daí eu vejo que o aluno está perdido ali, quer fazer alguma coisa, mas ele está perdido. Então, aí o segundo passo é indicar a leitura. Se você vai ler muito artigo relacionado à tua ideia, né? Porque é a partir daí que a gente vai conseguir construir algo, né? Porque senão a gente vai ser aquele indutivista ingênuo, né? Que a gente parte do princípio de que o conhecimento é gerado através da observação, e não é, né? O conhecimento é gerado através de conhecimento, né? Então a gente tem que realmente instigar essa questão da leitura, assim, nos alunos. E a gente percebe que a escrita melhora, né? A apresentação oral dos alunos também melhora com a leitura, e é só pontos positivos, né? O Mauro falou aqui que os alunos leem muito, né, do integrado, também acredito que sim, eles... os livros de ficção, né? Os adolescentes gostam muito, como é que chama aquilo agora, que todo adolescente gosta? Mangá, né? Mangá. Nossa, eles gostam muito, todos meus alunos, você vai ver lá no perfil, no WhatsApp deles, algum desenho lá, né, como é que chama lá, não é mangá, como é que chama o negócio? Anime. Isso, eles gostam muito. Nossa, gostam muito. Existem pesquisas aí que trazem a conexão entre essas abordagens, tá? Por exemplo, ensinar, a Genícia da área da biologia, né? Ensinar a biologia através de uma história em quadrinhos, né? De um anime, enfim, através de jogos, para tentar estimular os alunos, né? Eu atualmente estou orientando um aluno que está construindo um jogo de RPG para ensinar a luz. Daí ele vai trabalhar com ondas eletromagnéticas, né? Ele vai ensinar a luz. Daí ele está montando lá um RPG, um jogo no computador mesmo, não é aquele RPG tabuleiro, não, no computador. Eu acho que é um dos pontos aí, né? Que pode instigar os alunos, mas essa questão da leitura é um problema do Brasil em geral, não é só do aluno, não. O pessoal está saindo, eu agradeço aí, pessoal. Muito obrigado, tá? O Ronaldo falou que gosta de anime também. Eu só não sei se a pronúncia é anime ou anime. Agora Olha, os meus filhos falam anime. E eu vejo por aí anime também.
acho que é. Bom, dá na mesma, acho. Bom, o pessoal está tendo que sair, né, por causa da aula. 19h15, o Noboro também vai precisar dessa sala dele. E, então, eu não sei se eu já encerro, ou você quer falar mais alguma coisa, Alex? Alguém quer fazer mais um último comentário aí? A gente já pode ir encerrando, que a gente vai dar aula, né? Alguns pediram a apresentação, depois eu deixo com vocês. Sim. A gente tem alguns materiais do Ausubel aqui, eu mando tudo para você num zip. Pode mandar. A gente tem lá no site do IF, tem um link da formação continuada, tudo a gente concentra lá. Então, você pode mandar que a gente coloca lá assim, aí todo mundo pode entrar e ter acesso. Tá, você só me manda o link depois, então, por favor. Você manda o material porque é o pessoal da CTI que põe no site. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não somos nem nós. É a gente que manda para eles, eles colocam lá. Aí você manda para mim que eu... Tá bom. Eu peço para colocar lá. Então, pessoal, eu agradeço todo mundo aí que participou. Alex, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E a gente vai programar outra, então. O pessoal pediu, né? A gente coloca mais um encontro lá seu, a gente dá um jeito no calendário. Mas você viu que bastante professor pediu. Então, vamos fazer uma parte 2. Tá certo, será um prazer conversar. Eu estava realmente meio ansioso, assim, nervoso em relação a falar com vocês sobre o tema, e professores, né, do Instituto Federal. Mas que bom que vocês gostaram, tá? Eu agradeço vocês também pelo convite e vai ser um prazer se tiver um segundo momento aí para falar, para continuar a debater a ideia. Vai ser um prazer. Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, Alex. Obrigado de novo. Tchau, tchau.